Zona Mista do Herdan aqui no All Sport no YouTube. Se inscreve, ativa as notificações e compartilha os vídeos do All Sport aqui do Zona Mista. A gente também está na TV, sim, canal UOL. A gente está em todas as operadoras e o Zona Mista também passa na TV, além das plataformas de áudio. Essa semana eu vou falar de um assunto que está quente, janela de transferências ainda está aberta aqui no Brasil, até o dia 28 vai ter muita movimentação, mas eu vou falar da movimentação que chamou a atenção, uma das maiores da história do futebol brasileiro, Vitor Reis indo para o Manchester City. E aí a gente vai saber todos os bastidores dessa grande transferência da história do futebol brasileiro com um dos agentes, ou o agente, Cláudio Fiorito. Tudo bem, meu amigo? Prazer é meu, satisfação, tudo bem, Tudo certo. graças a Deus. Falei alguma coisa errada nessa minha Não, abertura ou com não? certeza não, muito pelo contrário. Cara, foi uma das maiores transferências da história do futebol, né, cara? Daquilo que a gente acompanhou, através da lista, parece que foi a 7ª maior transferência do futebol brasileiro. E sem dúvida nenhuma, dá um friozinho na barriga, né? Sem dúvida, pela Dormiu bem, complexidade, dormiu foram bastante ou foram não? dias agitados, né, É. digamos assim. E assim, é muito certeiro, né, vocês começaram a trabalhar com o Vitor Reis lá na base do Palmeiras, a base é super vitoriosa, os jogadores já sobem, com um status diferente hoje pelo trabalho que está sendo Sem feito dúvida. lá. Mas o Vitor Reis é um jogador que tinha 20 e poucos jogos no profissional e de repente desperta o interesse de um gigante como o Manchester City. Outros clubes já queriam Sim. o Vitor Reis, mas como é que começou esse assunto com o City? Não, quando você fala de base e Palmeiras, com certeza o seu nível de assertividade, ele aumenta muito por tudo aquilo que você acabou de comentar, o profissionalismo, tudo aquilo que o Palmeiras vem desempenhando, vem desenvolvendo nos últimos anos, com certeza te traz e te credencia aos atletas da base um pouco mais no profissional. Mas o Vitor, desde muito cedo, apresenta uma personalidade muito muito acima daquilo que a gente enxergava para um atleta da É, idade dele. Isso vem é, chamando a atenção desde lá de trás. verdade. Clubes grandes, como o Manchester City, não acompanham o jogador nos últimos 20 jogos, acompanham o jogador desde dos seus 14, 15 anos. Vitor é um atleta que passou por todas as competições internacionais, principalmente de seleção brasileira, capitão da seleção, participou do Sul-Americano, Mundial. Então, todos esses jogos, a personalidade do Vitor em partidas oficiais e importantes com a camisa da seleção, ou até mesmo com o Palmeiras, foram credenciando ele a chegar ao nível de uma operação como essa. É claro que isso não acontece do dia para a noite. Sim. Então, às vezes a gente de fora pode pensar, o Vitor fez apenas 28 jogos, mas são 5 anos de acompanhamento de um clube com uma estrutura do Manchester City para poder entender que Vitor, na verdade, tinha condição de poder exercer o seu papel ali no Manchester. Então, os 20 e poucos jogos do Vitor no Palmeiras, no profissional, apenas o credenciou, consolidou aquilo Uhum. que ele já tinha feito nos últimos 4 anos. Cara, 4 anos, 5 anos acompanhando é muita coisa e eu fico com a sensação do cuidado que vocês têm que ter com a carreira do jogador, porque, assim, qualquer ponto fora da curva, qualquer deslize, qualquer a atitude ou ação, tomada de decisão errada, faz com que o clube não Sem olhe dúvida, mais. sem dúvida. Nosso trabalho é gestão, André. Nosso trabalho ele é literalmente voltado para a gestão. Então, é gestão de conflitos, gestão de atitudes, gestão de imagem, gestão de área. Então, tudo isso, todos esses pequenas atitudes, pequenos gestos que vão consolidando um atleta no decorrer de todos esses anos para que a gente possa exercer uma operação como essa após 25, 26 partidas na equipe profissional. Mas quando eles chegam na equipe profissional, um clube da grandeza do Manchester apenas quer ter a certeza de que tudo aquilo que ele acompanhou nos últimos anos foi consolidado ali no profissional. Então, não é muito o que conta, digamos assim, ali depois esse grande finale, é apenas um processo de consolidação. Essa é a maior negociação que você já fez? A Ou uma das? Uma das, a PayPay nos seus longos 34 anos, com certeza já operacionou, operações bastante importantes, como a do próprio Lukaku, que por 3 anos Sim. foi a maior, operação já vista de entrada do Chelsea e de saída da Inter de Milão, se eu não me engano, é até hoje, valores que geraram em torno de 134 milhões de libras na época, mas com certeza essa operação teve um quê a mais pela importância ao projeto Brasil. A Sim, PayPay chega no Brasil, você acompanhou desde o início, fazem sim. 3 anos, 4 anos agora, é muito recente, né, quando nós, na verdade, trouxemos
ao Brasil o Gerson pela primeira vez ao Flamengo. E desde aquele momento acendeu internamente na empresa um sinal de que o futebol brasileiro passaria por um processo de profissionalização muito importante. Até então não era comum um clube brasileiro ir no mercado europeu, cobrir uma oferta de clubes europeus por um atleta do nível e da idade e do potencial que tinha o Gerson naquele momento. Então, quando isso acontece, internamente nós certamente percebemos que existia um movimento já, que depois veio a se consolidar com as criações das SAFs e com essas Uhum. movimentações que a gente tem visto cada dia mais rotineiras no futebol brasileiro, e cada janela que passa tem aumentado isso aqui internamente. Então, naquele momento, a gente percebeu que isso seria mais aprimorado no Brasil, e a PIP resolveu vir para o Brasil e abrir o seu escritório central no Brasil, e hoje representa uma grande fatia da empresa como um todo. A PayPay ela tem, base na Europa, né, ela começa esse trabalho com um dos grandes empresários do futebol mundial, que é o Frederico Pastorello, o Sim. italiano, né. E aí vocês são sócios, né, vocês têm ali um trabalho. E quantos, agentes são hoje na A PayPay? empresa hoje, são 6 escritórios espalhados pelo mundo, são 4 escritórios, divididos ali, pela Europa, e 2 escritórios agora recentes no Brasil, do qual nós abrimos a sede em São Paulo e agora recentemente em Rio de Janeiro, e também expandimos já a Porto Alegre. Então, digamos que Uhum. no Brasil a gente já tem 3 escritórios, a tendência é que a gente faça e siga a mesma regra do futebol europeu, que a gente esteja sempre nos maiores polos para estar perto dos nossos atletas, né. A empresa fez 34 anos recente, já tenho 9 anos que eu trabalho com o Federico. Comecei apenas, aconselhando e indicando nomes brasileiros, pela dificuldade, do relacionamento com o Sim. Brasil, pela facilidade da língua, porque, morei na Itália por muitos anos e isso facilitou o relacionamento. Após 4 anos de relacionamento e operações apenas no mercado europeu, surgiu essa situação do Gerson, que abriu para a gente um horizonte de que a gente poderia vir para o Brasil e expandir a empresa, trazendo aquilo que na época 27 anos de empresa nos tinham consolidadas como uma das maiores empresas do segmento. Então, um ano depois, Federico foi eleito o maior empresário do mundo. Isso Sim. trouxe para nós certamente um nível de visibilidade e responsabilidade Uhum. também muito maior do que a gente tinha. Isso também nos ajudou e nos fortaleceu ao trabalho e a desenvolver o futebol aqui no Brasil, que não é fácil, não é simples, porque estamos falando certamente do maior celeiro do futebol mundial, e do qual eu acredito que vai continuar sendo, e do qual também tem excelentes profissionais aqui no Brasil. Então, certamente foi um trabalho bem sólido. O Gerson, ele tá com vocês ou vocês só fizeram Não, aquela operação o Gerson trabalhou conosco até aquele momento, nós fizemos aquela operação que da foi apenas um vinda, negócio. e aí depois Ele seguiu, ele seguiu, ele seguiu. e aí depois ele ainda vai para Marseille e volta, E né? volta, ainda É, tem rumores que vai voltar de novo, e né. parece que vai voltar, né, porque existe uma movimentação de É, mercado de que o Marseille pode querer de novo, pois né? é, eu ouvi falar de alguns outros clubes também, não acompanho, não Sim, participamos sim. dessa gestão mais, mas Gerson tem uma qualidade, Zenit, né, tem essa entre outros, história também, mas né? nós estamos falando de um atleta de um nível Seleção brasileira consolidado sem hoje dúvida nenhuma, e sem dúvida líder nenhuma. absoluto lá Se não no foi à toa no que o Flamengo. Flamengo enxergou isso, muita responsabilidade dos gestores na época foi a Europa, e na época o Gerson, nós tínhamos uma situação para ele de um clube russo. O Flamengo cobriu a oferta e trouxe o Gerson, muito também É, pela vontade do próprio atleta. Então esse movimento que foi naquela época de 2019, muito da geração do Jorge, serviu certamente de base para que a gente pudesse enxergar o futebol brasileiro como nesse novo formato que de fato vem se construindo hoje. Se eu não me engano, mais de 60% da Série A já se transformou em SAF, e isso consolida um trabalho sem dúvida para todos. Isso traz visibilidade também sim. para o Brasil no futebol internacional. Hoje o futebol brasileiro na Europa, ele é visto com muito mais responsabilidade do que um pouco anteriormente. Eu quero entrar nesse assunto com você desse caminho inverso, né, que hoje o futebol brasileiro tem possibilidades de buscar jogadores que estão na ativa no futebol da Europa. Então, uma contramão, vamos dizer assim, no mercado, que eu quero tocar nesse assunto. Mas voltando na questão do Vitor Reis, fazendo uma propaganda aqui no All Sport, eu e o Bruno Andrade, meu parceiro na coluna Mercado da Bola, a gente trouxe em primeira mão essa notícia, né. Foi uma notícia que acabou explodindo aí mundialmente. Depois outros companheiros lá na Europa, como o Fabrício Romano, que é muito respeitado lá no mercado, também
trouxe a notícia, e a curiosidade é, tanto a gente aqui no Brasil, quanto lá na Europa com o Romano, era 40 milhões de euros a negociação do City ou a oferta que iria chegar ao Palmeiras. Em algum momento esse valor redondo de 40 aconteceu? Não, ficou claro pra gente que era um desejo do Palmeiras, que chegasse a esses valores somados a talvez bonificações por performance do atleta, um modus operandi que o Palmeiras tem feito e muito bem com outros atletas que foram, já desempenharam e Sim. já contribuíram financeiramente esse retorno através das bonificações. O City tinha um modus operandi um pouco diferente, ele gostaria de fixar um valor fixo da operação, então ali os dias de negociações foram muito mais voltados para isso. O Palmeiras talvez pleiteando um pouco mais essas questões, ainda que fossem variáveis, o City mais tendencioso a pagar um valor fixo e no final das contas foi quase isso. Acabou que bateu em 37, né, porque teve um 37 reajuste ali no nos final, finais, né. pela questão do Sim, parcelamento, sim. né, que aconteceu. E assim, quando o City entra e fala assim: "Olha, vou mandar a oferta", já dá para considerar o jogador vendido ou não? Não, existem alguns pormenores burocráticos até que a negociação aconteça, ainda mais desse tamanho. É, Quando você fala de 2 clubes gigantes, de um lado 2 administrações excelentes, então tudo é muito mais complexo do que parece apenas trazer uma oferta ou outra. Ela tende a ser sim ou não em poucos minutos, então obviamente que as coisas teriam que ser construídas com muito cuidado para que ambos se sentissem confortáveis na negociação, porque com certeza não é tão simples, não é um valor pequeno para que o City possa ter essa convicção, e também não é uma operação tão simples para o Palmeiras, se desfazer de um atleta de um potencial, do tamanho do Vitor, então, o convencimento de todas as partes tem que ser construído. como é que foram esses dias de negociação, na cabeça do jogador? Como é que o jogador porque assim, ele treinou normalmente, era uma pré-temporada, ainda não tinha campeonato acontecendo, né, acho que imagino que fique mais fácil, né, de você segurar um pouco a ansiedade do jogador. Mas como é que ficou a cabeça? Porque assim, ele é ele parece que ele tem 30 anos, né, parece que ele tem Pois é, 35 e já jogou 2 copas, 3 verdade. copas, né. Como é que foi assim, para ele esse momento de negociação? A gente adotou a estratégia de passar para ele, de fato, que existia essa possibilidade concreta quase que próximo da notícia sair, né, porque Uhum. justamente entendendo ali que isso poderia atrapalhar inclusive ali os treinamentos junto com o Palmeiras, isso de algum momento poderia até causar um desconforto. E é claro que quando você diz que um treinador como o Pepe, um clube como o Manchester, todas as coisas que envolvem disputar uma Champions League a nível de poder ser campeão e tudo aquilo que o City vinha desenvolvendo, então todo esse peso, por mais maduro que o atleta ou que qualquer um de nós sejamos, é claro que traz um nível de ansiedade, né? E isso pode, de alguma forma, atrapalhar, porque até então a negociação poderia acontecer ou poderia não acontecer. Sim, Então, ao mesmo tempo que você tem que lidar com a ansiedade que ele pode se tornar um atleta do Manchester City em alguns dias, você também tem que trabalhar que ele pode também não acontecer e que ele pode, de alguma forma, permanecer frustrado ou com algum sentimento que atrapalhe o restante da temporada e depois, consecutivamente, a sua carreira numa próxima tentativa, seja do Manchester, seja de qualquer outro clube. Então isso é um trabalho que a gente teve que administrar naqueles dias, mas eu tenho que dizer que Vitor tem uma maturidade realmente acima da média e ele lidou como se fosse uma negociação muito mais menos complexa do que de fato era. claro, claro. E foi muito legal, porque assim, logo depois que ele foi apresentado, ele já foi relacionado, né, Sim, para o jogo da Premier League, inclusive nas transmissões da ESPN mostrou ele andando ali no estádio do City, como se ele tivesse indo para casa dele, academia de futebol, para casa e tal, exato. bem sereno. Saiu muita notícia na Europa de que o Pep Guardiola teria ligado para ele para falar do projeto e tal. Teve isso mesmo? Após, a autorização do Palmeiras e as coisas, bem encaminhadas com os clubes, houve um contato dele com a staff e com o próprio treinador para que ele pudesse entender a complexidade e qual era a expectativa de que o clube tinha para com ele. E é claro que isso mexe com ele, mas, foi importante porque ele entendeu que na verdade ele não estava sendo contratado para um projeto a médio e longo prazo, mas um projeto de fato, como você bem disse, ele chegou, já foi relacionado para o próximo jogo. Então o Manchester deixou claro
Claro que contava com ele já, que a expectativa é de que ele pudesse chegar e já compor, de imediato, mas a necessidade do Manchester, até mesmo isso foi um fator primordial ali das negociações, que ele fosse em janeiro, era para que ele pudesse ter esse tempo mínimo de Uhum. adaptação, para que o Manchester pudesse começar agora em julho, já com a equipe, com o elenco bem, formado. É, deve ser legal você olhar o seu telefone, tá escrito lá Pep Guardiola, ou então um número que você atende tá do outro lado do Pep Guardiola, deve Sem ser dúvida. deve fazer uma diferença S danada sem dúvida, sem dúvida. numa negociação como essa, e que legal. E como é que tá a adaptação dele? Dessa mesma forma, Vitor É? chegou, parece que ele estava na cidade É dele, mesmo? parece que ele nada aconteceu. O Vitor tem realmente esse poder mental dele próprio e obviamente que a gente valoriza muito e sempre mostra para ele que o que o levou aonde ele está é exatamente essa maturidade que ele tem mentalmente. Então Uhum. isso ele leva no dia a dia, então para ele é tudo normal. Então um dia ele estava aqui, no outro dia seguinte ele estava lá e para ele é claro que com o devido peso de responsabilidade, com o devido peso de ciência, mas, para ele lida de uma forma muito natural. Isso pra gente tem chamado bastante atenção. É, a gente tá, exibindo aqui esse Zona Mista com o Cláudio Fiorito numa segunda-feira e na terça-feira, quarta-feira já tem o jogo da volta lá da Champions, né, Que foi onde ele estreou. foi onde ele estreou, Sim, exatamente. E frustrante o resultado, aquela coisa toda. Eu imagino que, pra ele, essa coisa de tá numa Champions, ouvir o hino que todo mundo fala, né. Outro dia o Mariano estava aqui, Mariano experiente, claro, claro. tá no Tá na América Mineiro, América, eu vi. agora fechou com o América, estava aqui dando um papo com a gente e ele falando: "Cara, é uma das coisas mais absurdas é ouvir o Sem hino dúvida, da Champions". sem dúvida, E claro que, isso para um garoto que está começando, tudo muito diferente, tem um peso maior, né, sem dúvida. tem um peso maior. Mas ele se preparou para estar lá, né. Ele fala inglês bem? Ele está no processo De aprendizado, né? 6 meses antes de nós concluirmos a questão do Manchester, a gente já tinha iniciado aulas com ele de inglês, porque já existiam alguns clubes ingleses interessados na contratação do Vitor, então a gente já se antecipou muito com a atitude dele mesmo em querer, em aprender a falar inglês. Então ele chegou lá, obviamente, entendendo o básico, Sim. mas, imediatamente a primeira coisa que todo o staff do próprio Manchester, e nós também tentamos ajudá-lo nesse sentido, foi colocar alguém, à disposição dele 24 horas para que ele pudesse acelerar esse processo. E tá já bem, Tá fluindo, fluindo bem tá já. fluindo. O Vitor é muito disciplinado, então todas as áreas que você aplica um pouco de disciplina, certamente o resultado tende a ser mais rápidos, né. A expectativa de vocês é que o Vitor seja titular da seleção brasileira em que ano? Cara, as coisas na vida do Vitor aconteceram sempre É, muito rápidas, por uma ótica. Por outra, é aquilo que a gente falou, nada disso nos surpreende, porque você enxergando o Vitor de uma forma mais interna, mais íntima, você percebe que de fato ele parece que nasceu pronto para viver tudo isso. Então, é um menino que não sente pressão, por exemplo, de um clássico contra o Corinthians, de fazer estreia, gol. faz o gol, É. chama atenção, chama responsabilidade. Então é claro que tudo isso chama a atenção do mercado internacional e de fato é que o Manchester, o contratou. Mas a nossa expectativa de uma questão de seleção brasileira é que o Vitor possa estar sem dúvida nas próximas convocações, É, já nas próximas convocações e quiçá 2026 sem dúvida, fazendo parte do elenco. sem dúvida. É uma possibilidade e não seria surpresa nenhuma. Como é que vocês pegaram ou pegaram no bom sentido, assim, eu digo de captar o Vitor para a empresa de Nós vocês? iniciamos um trabalho com o Vitor, ele já tinha alguns anos, de Palmeiras, foi no meio para o final da pandemia, então ainda tinha muitas incertezas do Uhum, que iria acontecer. Vitor, se eu não me engano, estava 7 meses, 6 meses sem treinar por toda aquela questão, claro. da pandemia. A gente tinha visto alguns jogos dele anteriormente e tivemos a oportunidade na pandemia de apresentar para ele um projeto de gestão que interessou ele e a família. É, E logo que voltou da pandemia, ele já se começou a adaptou jogar. como se não tivesse ficado 8 meses parado. É, né. E eu imagino que isso a dificuldade de trabalhar isso porque normalmente é mais fácil você pegar, ir na casa do jogador, conhecer a família do jogador, fazer reunião com o pai, levar o pai, num restaurante, conversar num restaurante.
com a pandemia, imagino que tudo isso online é mais É difícil, né? muito mais complicado, mas era já um pouco meio para o final da Uhum. pandemia, algumas coisas já estavam um pouco menos limitadas, mas os primeiros contatos foram dessa forma. Como tudo naquele momento, né, como a gente teve que se adaptar àquele mundo naquele momento, então todas as coisas tinham que ser feitas dessa forma, então não tinha outra opção, então era a opção que a gente tinha que se adaptar naquele momento. O Palmeiras em algum momento pensou em não fazer o negócio? Ou tipo assim: "Ó, precisamos segurar o jogador aqui, esse jogador ele é importante", porque a gente sabe que a Leila fala muito isso nas entrevistas, a presidente fala: "Olha, o Palmeiras não pensa em dinheiro, pensa em títulos, e quando você quer conquistar títulos, você tem que ter um jogador como o Vitor Reis". Exatamente. Em algum momento você sentiu isso? O Palmeiras nunca disse que queria vender. É O mesmo? Palmeiras nunca deixou isso aberto no sentido de Vitor é um atleta que está à venda. Isso para nós nunca foi dito e também nunca foi subentendido. Foi um trabalho mesmo de gestão e de nossa responsabilidade perante ao próprio atleta e ao trabalho que foi oferecido a ele de trazer uma possibilidade. Eu acredito que a complexidade, o tamanho da operação, tanto para o atleta, para o próprio Palmeiras, que também é importante para esse momento do Palmeiras também fazer uma venda ao Manchester City, que já tinha sido feita uma do Sim. Gabriel, então isso vai consolidando também o trabalho do próprio Palmeiras. Eu acho que isso em algum momento da negociação possa ter pesado a favor de concluir a venda. É, e é o tamanho da venda, os números também não tem muito o que fazer, né. São consideráveis, sem dúvida, São são po consideráveis é a maior venda de um zagueiro da história do Palmeiras e do futebol do brasileiro, futebol quiçá. brasileiro. Do futebol brasileiro, com certeza. Um atacante, né, normalmente você fala desses valores com mais tranquilidade quando o cara é um fenômeno, tipo o Estevão Sem mesmo, dúvida. o Endrick. Agora um zagueiro, né, chama muita atenção. Acho que não tem muito o que fazer quando acontece. No bastidor da negociação, em algum momento esfriou a Não, temperatura? Manchester sempre teve muito convicto de que o Vitor era um atleta Manchester. Então, É, desde o primeiro momento que nós acenamos ao Palmeiras que teríamos a primeira oferta, não houve nenhum tipo de dúvida de que isso poderia acontecer. Até pela postura do próprio Palmeiras, muito respeitosa no confronto do Manchester e de tudo. Então, à medida que o Manchester enxergou também da contraparte, esse respeito mútuo e essa abertura em ouvir, entender qual era a ideia, as coisas foram fluindo naturalmente. É claro que o tempo de negociação foi muito em base à complexidade de que se dava a uma negociação desse tamanho, o que é normal, né. é. E é engraçado porque, assim, como a negociação foi fechada, 37 num redondo, né, sem a bonificação, existe isso eu vi em várias notícias e tal, a gente também acabou noticiando isso muito vindo de informação do clube, que se o City vender ele acima de 60 milhões de euros, o Palmeiras ainda vai ganhar mais uma bonificação. Tem isso? Não, Não tem. não. Foi uma negociação fixa em 37. Não tem mais nada, tudo do City agora e Palmeiras apertaram a mão, acabou. Não Foi tem não feito tem nenhuma bonificação. no final das contas, foi esse o acerto. É, né. Então é porque surge muita notícia, né, bonificação para lá, Não, se bater venda para cá, enquanto você tá negociando, surgem várias possibilidades. ideias, possibilidades para que possa agradar as partes. Mas naquele momento era importante para o Palmeiras, dessa forma, para o City foi confortável, e a gente acabou concluindo nesse formato. E você estava, lá em Manchester ou você ficou aqui no Brasil? Não, nós fizemos 3 dias de conversas em Manchester, a partir do momento que o Manchester sinalizou positivamente que nós poderíamos viajar com a oferta, nós comunicamos ao Palmeiras que estaríamos trazendo essa oferta, comunicamos ao jogador, e viemos ao Brasil para que isso pudesse ser iniciado. E era sempre você e Frederico Pastorello sentados ali, representando o jogador, falando pelo jogador com o City e com o Palmeiras. Exatamente. Vocês tabelaram, fizeram É, uma nó dupla nós ali. temos já internamente um pouco, organizado dessa forma, né, da qual eu sou responsável por todo o mercado brasileiro e Federico, obviamente, pelo mercado europeu. Então, Manchester City é um relacionamento que a empresa já tem há muitos anos, outros atletas importantes já passaram por lá da própria empresa, então,
era já um relacionamento que vinha sendo amadurecido e a gente ficou contente de poder concluir com um brasileiro dessa vez, né. Não, bom demais. E me diz uma coisa, quantos clubes queriam o Vitor? Nós chegamos a conversar com 5 clubes, da Premier League e um clube italiano. Foram 6 clubes, 5 da maior liga do Sim. mundo. Então ele estava, o scout dele era uma coisa impressionante, né. Sem dúvida, o Vitor é um atleta e continua sendo reconhecido dentro do mercado internacional por tudo aquilo que ele representa e por tudo aquilo que todos sabem que ele pode vir a representar para o clube local que o contratou e também para a sua seleção local, então tudo isso pesa. E tinha a ideia, ou tem a ideia do City levá-lo pro mundial, né. Sim, Que ele tivesse com que ele tivesse com o elenco, com o sim. elenco pro Sim. mundial de clubes. Vitor chega dentro de uma nova geração do Manchester City. O Manchester City apresentou um projeto para nós e para o Vitor e para a família de reformulação em algumas áreas, principalmente ali também no seu sistema defensivo, do qual o Vitor faz parte dessa nova geração. Então, muito por conta das novas contratações, foram já direcionadas para esse processo de reciclagem do próprio Manchester para essas novas temporadas que vêm. Então, o Vitor pega o início de um novo Manchester City, digamos assim, o que para nós chamou atenção. Muito, né, sem dúvida nenhuma. Ô Fiorito, você sabe que aqui no nosso programa a gente às vezes umas pausas para fazer um desafio com o convidado e tal, aquela perguntinha nada capciosa, né. Tá pronto ou não? Vamos fazer um ping aqui? Espero que sim. É moleza, aqui a gente quando o convidado é amigo a gente trata bem, é moleza, molezinha. Ó, o ping-pong, ó. País mais aleatório que você já foi fechar um negócio? Recentemente nós trouxemos o Slimani O para o Slimane. Curitiba. Eu passei 8 dias na Argélia negociando, o Slimani com o Curitiba e confesso que foi algo bem diferente para nós. Cultura diferente, comida Tudo diferente, diferente, tudo, né. Maneira de se comportar, se vestir. tudo um pouco diferente do que eu tinha participado, digamos assim, diretamente. Eu passei entre indas e vindas, porque foram 2, 8 dias lá na Argélia. Olha só, Argélia, hein, quem diria? Você nem imaginava Não. um dia ir pra Argélia. O futebol ele é essa O tem essa futebol tem coisa, né. dessas surpresas muito positivas, porque sem dúvida é uma cultura diferente, da qual foi muito positiva a estadia lá. A vinda do Slimani acho que teve uma representatividade também naquele momento. Valor da transferência mais cara que já fez? Acho que é o Vitor Reis, né. Vitor Reis. Vitor Reis, sem dúvida nenhuma. Diretamente Vitor Reis. Você diz diretamente é que você sentou na mesa e negociou. Sim, junto, obviamente, com a empresa e com o Federico. Você já viu um lance de um jogador seu e pensou assim, ó, tipo: "Ah, eu faria melhor"? Não? Então ele já entregou que não joga nada. Não tenho esse dom, mas com certeza já falei: "Ó, eu faria melhor", mas não que eu fizesse. Falou só pra pressionar o cara. Sabe o nome? Não, não. Não foi o Não, Vitor não, Reis. não, com certeza não foi o Vitor. Maior quantidade de viagens que já fez em um ano. Você lembra a temporada que você falou: "Nossa, eu vi pouco a família, meus filhos e tal, minha esposa"? Considera que a PIP, ela anualmente, juntando, as 2 janelas de mercado, conclui em torno a 46 transferências de mercado. O último ano, de 2024, nós concluímos com 42 transferências, e no ano da transferência do Lukaku ao Chelsea foram 56 transferências concluídas. Eu participo de uma boa parte delas, então entre negociações concluídas e não concluídas, não vou saber te dizer, mas com certeza, nós temos o hábito sempre de estar presente. Então isso, com certeza, respondendo à tua pergunta, na maioria delas eu estive presente pessoalmente para tentar encontrar um fator confortável para todo mundo. Então mais de 50 viagens no ano do Lukaku, foi esse ano de 21. 2021, olha só. Ó, essa aqui é boa, hein, um clube que nunca fez negócio, mas quer fazer um dia. Um clube que nunca fizemos negócio no futebol brasileiro, por exemplo, eu acho que nós em 3 anos já fizemos com todos os clubes, e seja de entrada ou de saída, mas com certeza tá faltando ali uma na equipe principal do São Paulo. Do São Paulo, olha só, hein. Nenhuma ainda, Não entrou não ainda. entrou. Ah, mas vai São acontecer. grandes amigos, sempre muito receptivos com as nossas sugestões,
mas quase concluímos o Maurício Lemos na última. Ah, é verdade. Acabou não dando certo. Acabou não dando Ele, certo. ele de última hora decidiu ficar. O Maurício não tinha convicção que aquele momento tinha que sair do Atlético, então não se abriu para qualquer outra oportunidade, tinha outras oportunidades também. Mas naquele momento eu gostaria muito que ele tivesse vestido a camisa do São Paulo por tudo aquilo que o São Paulo representa e também pelo histórico de uruguaios no São É. Paulo. Eu acho que o Maurício poderia ter dado continuidade a isso, mas naquele momento ele optou diferente. Agora tá no Vasco, É o né? Vasco. Iniciou uma trajetória no Vasco Mas e poderia ter sido a primeira, poderia ter sido a primeira do São Paulo, que pode acontecer em breve, tenho certeza sem disso. dúvida. Título mais, assim, legal que você presenciou e em qual país? Qual foi o título que você estava ali em loco? Porque eu sei que você vai muito a estádio, né? Assim, até pela representatividade do projeto PIP no Brasil, eu acho que o título da Libertadores, para nós brasileiros aqui, tem uma certa Sim. representatividade. Nas últimas 3 Libertadores, por uma coincidência positiva, nós tínhamos atletas dos 2 lados, sempre, Palmeiras e Flamengo, agora Botafogo e Uhum. Atlético, então sempre nós tínhamos atletas dos 2 lados, então, obrigatoriamente nós seríamos campeões. Então eu participei das últimas e tive a oportunidade de desfrutar desse momento. Agora com o Bastos, sem dúvida, foi muito legal. É, Já é. tinha sido também com Danilo Barbosa no Palmeiras, Sim. naquela final histórica contra o Flamengo, mas eu acredito que essas 2 Libertadores, As para 2 nós, as últimas. 2 últimas, tenham tido um significado importante. E qual o estádio mais absurdo que você já esteve? Você fala: "Pô, esse estádio é um absurdo". Cara, sem dúvida, o novo Santiago Bernabéu Deve ser. É absurdo é mesmo. algo realmente um projeto fora da casinha. Fora da casinha. Projeto fora da casinha. Jogador que você mais tem orgulho de falar: "Esse eu já agenciei. Esse aqui passou por mim", ou "Esse aqui tá Ah, comigo". sem dúvida, eu acho que nesse momento o Vitor Reis é um atleta do qual nós nos orgulhamos muito, não só pela transferência, mas porque a mentalidade da qual ele assimilou e tudo aquilo que ele vem fazendo nos representa, né. Nós, desde a nossa chegada no futebol brasileiro, a gente sempre falou e continuamos falando que a nossa filosofia dentro do mercado brasileiro é que nossos atletas entendam que a Europa se preocupa com a mentalidade deles. É muito mais, André, fora campo do que aquilo que eles estão Uhum. fazendo e desenvolvendo dentro de campo. Na nossa visão e aquilo que a gente entende no mercado europeu, eles entendem que o dentro de campo é uma consequência do trabalho que é feito fora e, obviamente, a gente tem uma participação disso. Então, o Vitor é um atleta que assimilou 100% essa ideia e o fato de ter consolidado essa operação também credencia a filosofia e a qual a gente trouxe para o mercado brasileiro. Eu, obviamente, hoje poderia citar o Vitor Reis, mas eu tenho muito orgulho dos outros todos os atletas das quais fazem parte e acreditam diariamente em tudo aquilo que a gente promove, não só no Brasil e no mundo. O Vitor ele acaba sendo muito especial por isso. E até te perguntar, porque eles também contrataram um zagueiro jovem, né, uma promessa, custa 9, é isso? Como é que é Exato. é ele mesmo, né. E de alguma maneira atrapalha o Vitor Não, Reis? Não, acho que é não, uma de forma alguma, é composição, uma né, composição. Como eu falei, faz parte dessa nova geração do Manchester, que é uma que é uma reformulação. reformulação, então isso já estava dentro do planejado, foi dito isso, inclusive, na contratação para o próprio Vitor, que existiria essas contratações, inclusive, de um outro zagueiro, e eu acho que em algumas partidas, inclusive, eles jogarão juntos. Você falou do Bastos, o Bastos ele pode sair ou não? Não, o Bastos está muito adaptado ao Rio de Janeiro, ele se identificou muito com o Botafogo, eu acho que o Sim, Botafogo com ele e a torcida do Botafogo com ele, eu acho que nós renovamos recentemente, sim. inclusive, o contrato dele, eu acho que nós temos vida longa no Botafogo e estamos muito felizes ali. É, né, porque ficou muito essa coisa do desmanche, vai pra lá, vai pra cá, jogadores, claro, campeões brasileiros, Sem dúvida, Libertadores, credencia a todos. o passe valoriza, mas o Bastos é um cara que O projeto do Bastos é a continuidade e junto ao Botafogo por alguns anos, nós, como prova disso, renovamos recentemente o contrato. O Bastos comprou uma casa com a família no Rio de Janeiro, se identificou muito com o Rio de Janeiro, então não é tão simples um atleta africano vir ao Brasil sim, dessa forma e trazer toda a família, então ele está muito feliz lá. é. E o Arthur, hein?
Por que não o Santos? Teve essa possibilidade que foi real, assim, e foi por detalhe, né? Sim, Arthur tem sua prioridade ainda, é a continuidade no mercado internacional, europeu. Toda janela de mercado é um nome que certamente vincula aqui no Brasil por toda a representatividade que ele tem ainda Sim. com o futebol brasileiro. Mas nós entendemos que existe esse espaço ainda de continuidade. Eu acredito que a gente possa desfrutar ainda, de alguns steps dentro do mercado europeu. Houve essa informação do Santos muito por conta das necessidades, da proximidade dele com o próprio Neymar. Nós ficamos muito contentes com esse interesse. O Santos é um clube do qual nós temos um carinho também, muito grande, mas no final das contas sempre foi deixado claro a permanência dele no mercado europeu. É, porque eu fico com aquela frase do Gabigol, numa entrevista, que ele fala assim: é melhor você ser protagonista no Brasil do que você jogar na Europa com times que não vão brigar pelo título. Diante disso, queria saber se você concorda e se cabe no Arthur, por exemplo, que eu imagino o Arthur vindo para o Santos jogando com o Neymar, seria protagonista para brigar por títulos com o Santos. E no Girona, a gente sabe que é um time muito promissor, é o Grupo City que está por trás, mas é um time que raramente vai chegar lá para brigar por títulos. Como é que é essa equação? Eu acho que essa fala do Gabriel, ela tem muito a ver com o próprio momento do Brasil, que dá a possibilidade, por exemplo, a ele de dizer algo parecido. Porque hoje o clube brasileiro, pode proporcionar para ele a mesma coisa de que um clube europeu talvez proporcionaria. Então ele pode ter a escolha. Dito isso, o que eu falei, dos últimos 3 anos nós do Brasil com a vinda do Gerson. Foi Sim, exatamente por isso. sim. Porque nós entendemos, assim como ele, que o futebol brasileiro proporciona a mesma possibilidade. Então o atleta pode escolher. Isso é incrível para nós brasileiros, né? Mas eu acho que o Arthur hoje ele tem esse protagonismo também aonde ele escolhe dentro do mercado europeu. Ele teve uma temporada, importante, por exemplo, na Fiorentina, Sim. chegando às finais de um campeonato que era muito buscado pela própria Fiorentina. Isso deu visibilidade para ele, foram quase 34 jogos, de alguma forma protagonizou, e agora no próprio Girona também foi apresentado para ele um projeto de protagonista. São posições diferentes, cada protagonista tem que entregar algo diferente, então cada um tem a sua escolha. E se você pegar o histórico de outros jogadores do Brasil, vou citar o próprio Savinho, que hoje é parceiro do Sem Vitor dúvida, Reis, eh, fez esse mesmo caminho. fez esse mesmo caminho do Girona e foi parar no City, né. Uma ideia, o Girona, claro, é um clube importante, é um grupo City e tal, mas também fazer esse caminho, pegar um atalho, vamos dizer assim? O Girona, sem dúvida, faz parte de um grupo importante, como você disse. Então, quando eles falam, de uma transferência para um clube, é uma coisa. Quando você fala de fazer uma transferência para um clube onde existe uma estrutura por detrás, essa transferência está sempre pautada em erros e acertos. Se der certo, a gente vai por esse caminho; se der errado, a gente também tem uma válvula para que a gente possa reprogramar. Então, tudo isso consolida, sem dúvida nenhuma, na decisão do atleta. E ele já chegou lá, já vestiu a camisa, já tá jogando, né, já Protagonizou. estreou, Já é um protagonista. já é um protagonista, né. Já é um E ele tá protagonista. feliz, Arthur viveu muitos anos ali, né, então é uma cidade verdade. vizinha de Barcelona, onde ele tem casa inclusive, então formou amigos ali. Eu acho que isso também faz uma diferença para ele. Fala muito bem o espanhol, o catalão, então com uma facilidade, isso o credencia também para ele, alguém de representatividade e protagonismo dentro do elenco. Então tudo isso são fatores importantes. Cara, e o Arthur, ele foi durante muito tempo convocado para a seleção, era um cara que em toda a lista ele estava, já era uma realidade. E aí, evidente que foi perdendo ali, foi ficando fora, e hoje tem muito jogador nessa posição, né. Ele entende isso como desafio? Sempre é um desafio. Aliás, estar na seleção, você está diariamente sendo É, desafiado. Eu acho que hoje em dia não existe uma cadeira cativa dentro da seleção brasileira. Todos que estão ali têm que estar diariamente brigando pelo seu espaço na seleção, seja dentro do seu clube atual, seja na própria seleção. Eu acho que,
Com certeza a oportunidade pode aparecer novamente. Eu acho que teve uma mudança de estilo de jogo com o Tite, depois a Sim. vinda do próprio Diniz, então são estilos de jogos diferentes, isso com certeza credenciam, outros atletas a outras novas oportunidades, então tudo isso conta, na hora de uma escalação, mas certamente Arthur, na minha visão, está sempre credenciado a uma nova convocação. E nesse mercado aí, pelo menos aqui no Brasil, até o dia 28, né, onde a gente vai ter a janela fechando, você acredita em alguma movimentação dos teus atletas? Nós estamos falando com alguns clubes, por exemplo, pelo Marçal, que acabou de concluir o seu contrato com o Botafogo. Estamos conversando ainda pela permanência e manutenção dele, na Série A do Campeonato Brasileiro. É um desejo dele a continuidade dentro da sua carreira. Acredito que ele tem ainda muita, apesar da sua idade, ainda tenha Uhum. muita garra de dar continuidade em alto nível. Eu acredito que até 28 a gente deva concluir, sem dúvida, uma recolocação dele. Na Série A do Brasileirão, Eu espero. na Série A, e o Marçal é um jogador que apesar dele, você falou acima dos 30 tal, mas é um jogador fisicamente sempre muito bom, muito bem, É né, um tem atleta. pouca lesão, né. Sem dúvida, é um atleta com mentalidade europeia. Quando você tem um atleta com mentalidade, europeia, é um atleta que se cuida e sabe que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Então, quando você entende isso, com certeza você prolonga muito mais a sua carreira. Efeito disso é o próprio Marçal, que terminou o ano jogando, campeão Sim, da sim. Libertadores, jogando em alto nível e com um papel de representatividade dentro do próprio elenco, de liderança, por alguns jogos, inclusive capitão da equipe. Como é que você divide o teu dia, assim, pô, porque são muitos atletas, é muita ligação para fora, é reunião, fuso horário diferente, Europa. Como é que você divide o teu dia, assim? Como é que você trabalha as tuas obrigações, assim, no dia? Nós temos uma equipe muito qualificada, isso, os resultados, recentes e importantes da PIP, eu credencio muito a escolha das pessoas das quais estão conosco. Então eu acho que, conseguimos dividir muito bem ali internamente o que cada um tenha que fazer para que os atletas se sintam sempre amparados em qualquer decisão. Então, eu acho que esse é o foco principal sempre nosso, delegar as funções para que a gente possa atender a todos, para que tanto eu quanto o Federico na Europa ficamos sempre um pouco mais focados, no quesito transferência, negociações, para poder entregar esse resultado final. Quantas pessoas são no escritório hoje? Hoje no Brasil nós temos em torno a 26 pessoas. 26 pessoas. São, desde intermediários, captadores, né, porque existe uma diferença, né, vocês são os agentes, credenciados, com a documentação, FIFA, tudo, e tem a pessoa que faz a captação, né, são diferentes funções ali, São né. diferentes funções, todas elas de muita importância para toda a estrutura rodar. Eles que têm ali, obviamente, o dia a dia dos atletas, eles que estão ali sempre, amparando a família em tudo que elas têm de necessidade para que o menino, no final das contas, possa chegar e jogar e pensar apenas nisso. Então, somando toda essa equipe, existe uma parte administrativa, outra parte do dia a dia do atleta e uma grande parte também técnica. E qual que é o próximo Vitor Reis, ou o próximo Lukaku, o próximo Arthur? Nós temos uma carteira de grande valia, eu acredito. Eu estou muito feliz com o trabalho que nós fizemos, principalmente de captação nos últimos anos. Nas últimas convocações, nós tivemos em média de 2 a 3 atletas por convocação. Isso credencia bastante o trabalho que a gente vem fazendo, e esses atletas com certeza já pisando no profissional, já credenciados a esse tipo de operações. Tem algum que chama atenção? É claro que vocês não vão falar para não jogar uma pressão, às vezes desnecessária, mas qual é o jogador que hoje vocês trabalham que o scout mexe bastante? Sem dúvida, os atletas, por exemplo, que estão nas convocações recentes, são atletas que estão sempre scouteados Sim. pelos próprios clubes europeus que estão nas convocações. Então, por exemplo, o DG do Grêmio, 17, o próprio RJ é o lateral. Então, são atletas que estão sempre em constantes convocações e, com isso, os scouts e todas as equipes dos clubes estrangeiros estão sempre presentes. Mas, por exemplo, tem um atacante, Lucas Henrique, no Palmeiras, que Palmeiras, né, sempre o Palmeiras, né. Lucas Henrique, ele é sub, 2008, então é 16? 16. 16. E a próxima copinha, então a gente vai ver ele. Eu espero que sim, porque ele tem atributos que estão cada dia mais,
em escassez dentro do futebol, que é um atacante, faz gol, de posicionamento, de visão, Movimenta. movimentação, cai para os 2 lados, é um atacante que está sempre buscando o gol, e qual é o clube que não queira isso, né. É tipo assim, Gabigol, assim, por exemplo, que é o cara que sai da área, se mexe mais, ou é mais Pedro, assim? Não, E ele e é difícil eu usar o exemplo do Flamengo para falar do Palmeiras, às vezes os torcedores é, vocês vão ficar bravos comigo com razão, mas é o que vem na cabeça. não, são características próximas de ambos. Eu acho que ele É, tem um um pouco pouco dos da 2. estatura, por exemplo, do Pedro, do cabeceio, de tudo isso, um pouco da mobilidade também, do próprio Gabriel, são referências das posições, essas que você citou. Cara, tenho que correr no tempo, porque papo bom passa rápido, mas eu preciso, ouvir a palavra de um especialista, de um cara experiente como você, de tantos anos aí, de negociações. Como é que você está vendo esse movimento contrário de jogadores que, poderiam estar na Europa e estão jogando no futebol brasileiro? Nem estou falando dos grandes craques aí que estão aí, tipo Neymar, o Oscar que voltou, o próprio Lucas Moura que está aí, mas, por exemplo, um Palmeiras tentando buscar um Andreas Pereira, um Vitor Roque, o Corinthians trazendo o Memphis. Como é que você vê esse Eu movimento? acho que essa é a tendência. É Eu acho mesmo? que isso tende a acontecer com mais regularidade dentro do futebol brasileiro. Nós estamos cada dia mais próximos dentro da mentalidade, dentro da cultura do futebol internacional, então eu acho que esse espaço está cada dia mais estreitando. Então eu acho que a gente vai ver cada dia mais nomes importantes como esses que vão escolher o Brasil ao invés de alguns clubes no mercado europeu, porque no final das contas todos esses atletas que você citou, eles podem escolher entre um clube brasileiro e um clube do mercado europeu, que com certeza sempre tem uma possibilidade, e eles acabam escolhendo pelo Brasil. Acho que a organização, a competitividade, a organização e as SAFs Sem colocam dúvida, isso. sem Quando dúvida. você vai E negociar com um jogador vindo para cá, pô, é um clube SAF, é um clube que vai pagar em sério, dia. seriedade, tudo isso transparece. E eu acho o futebol, o campeonato brasileiro, sem dúvida, um dos mais competitivos do mundo. Tem 10 times que podem brigar pelo título, né? Isso você não Eu encontra não por aí, né? consigo te dizer outro campeonato que inicia com 10, 12, 14 clubes que podem ser campeão. É. E o time que de repente está brigando para não cair, ganha 3 jogos, já está falando em E de Libertadores. repente já bate campeão. É, E aquele que tá lá em cima, de repente, tá brigando para não cair em poucas rodadas. Sem dúvida nenhuma, um nível de estresse durante é. o ano absurdo, né? Basta ver o Atlético, né? 2 finais, brasileiro quase. Incrível. É incrível. E acho que é fascinante isso, né? Eu acho que isso chama atenção. Chama atenção De atletas de chama alto atenção lá nível. fora? Chama. É. Atletas de alto nível geralmente buscam essa competitividade. Papo bom para passar rápido e como você, como a gente está falando e o principal mote dessa entrevista foi o Vitor Reis, tudo que foi envolvido e, assim, ouvir os bastidores como você contou, tudo que pode acontecer, tudo que está acontecendo e o que aconteceu nessa negociação. Cara, eu queria te entregar aqui uma placa, porque isso é muito de praxe na Europa, né, isso acontece muito, os agentes Pô, ganhando aqui que isso. uma placa, uma homenagem aqui, ó. E como essa é a maior negociação, de um zagueiro e da maneira que foi, os valores, o time e tudo mais, cara, não poderia deixar de te presentear com essa placa aqui, Pô, cara, que isso, cara. que você merece. Isso Ah, é de praxe na Europa, você já está virando um cara europeu, um cara daqui a pouco você nem vai mais morar no Brasil. ah, Espero que você continue por aqui, ó. não, 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 não. Mas acho legal esse reconhecimento, ainda mais ali que a gente está sempre falando de mercado, sempre noticiando, então acho que é merecido. Acho que agora essa você me deixou sem palavras, É, porque de fato te agradeço pelo reconhecimento. Eu acho que isso é algo que a gente vem buscando, mostrar sem aqui. dúvida, esse trabalho, mas eu acho que credencia o trabalho de que a gente vem fazendo no Brasil. Te agradeço, não poderia ser em outro lugar. Obrigado pelo carinho da qual você sempre nos deu desde o nosso primeiro momento aqui no Brasil. Vai ficar com muito, vai ficar ali junto com os outros ali no escritório de uma forma muito carinhosa. Te agradeço. Não, Obrigado. e é legal porque, assim, essa transferência, ela de fato chamou atenção, e acho que tudo que é bem feito, tudo que é legal e tudo que valoriza o produto do futebol brasileiro, acho que tem que ter esse reconhecimento. Então,
mais do que merecido, parabéns. Em nome da empresa e de toda a estrutura, do Federico, de tudo aquilo que a gente vem fazendo no Brasil, eu te agradeço de coração. E dessa maneira a gente vai encerrar o Zona Mista, que passou rápido o nosso papo, É verdade, passou. Foi um Passou. prazer, de verdade. Não, prazerzaço receber você, que é Satisfação, tão cara. competente Querido, no que obrigado. faz. Obrigado. E volte mais vezes. Sempre Próximas for janelas convidado. aí, ó, aqui é portas abertas para Espero você. sempre dessa forma. Não, muito bom, muito bom. Obrigado, Cláudio Satisfação. Fiorito. Obrigado, querido. Valeu, Obrigado, valeu. um abraço a todos. Falamos aqui com Cláudio Fiorito, empresário brasileiro que trabalha na PayPay, que é uma agência gigantesca, como ele explicou aqui os bastidores nesse programa, e fez essa negociação histórica envolvendo o Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, jovem, com o City, com cifras milionárias. Muito legal esse papo, e é o seguinte, semana que vem aqui no Zona Mista eu volto na TV, no YouTube, também nas plataformas de áudio, sempre com um grande convidado falando de futebol. Até semana que vem. Valeu! Qual?